10 anos da primeira edição, né? Então a primeira edição foi publicada em 2013. Cada vez que a gente publica os dados, a gente não só publica mais um ano de dados, mas a gente revisa e melhora, né, os dados na série histórica inteira, para que eles sejam cada vez mais precisos. Não é fácil você trabalhar por tanto tempo com um grupo de instituições em prol de um objetivo e sempre inovando. Então, com certeza, são 10 anos muito bem vividos. É um marco para uma nova era agora. A gente perdeu 10 anos, a gente podia ter reduzido muito mais emissões, mas a gente tem aí 10 anos pela frente que a gente vai ter que acelerar. E o SEG é a base para a gente saber para onde a gente está indo, qual é a performance que a gente está tendo. E eu acho que é muito esse contexto, né, que a gente viu aqui, um momento de celebração, mas também de esperança ali para o Brasil nos próximos anos. Nós temos no Brasil um vetor de emissão de CO2 que, ao ser enfrentado, ele empurra as emissões para baixo de uma forma fantástica como em nenhum lugar do mundo. E isso aí tem a ver com infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, agricultura de baixo carbono, bioeconomia, porque não é só ficar enxugando gelo, é você colocar no lugar um outro modelo de desenvolvimento que possa levar o Brasil a transitar para uma economia de baixo carbono. O IEMA foi convidado a compor o SEG, Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa, lá em 2013. Era muito mais focado em parcerias junto ao poder público. Mas mais importante ainda a sociedade civil, quando você está num momento em que o governo está indo no sentido contrário, né, ou tem um problema de governança, a sociedade civil tem esse papel, né, de segurar as pontas, de criticar, de estar em cima. E esse papel que a sociedade civil faz, ele acaba empoderando também, né, essa miríade de funcionários públicos que a gente tem, de servidores públicos, né, que são pessoas que estão trabalhando na esfera pública a serviço de todos nós e que também seguram as pontas lá dentro, e esse papel junto com a sociedade civil é muito importante. E o SEG foi o nosso passaporte do IEMA a integrar essa rede, a esse tipo de trabalho. Com o passar do tempo, hoje sim o IEMA, a maior parte do nosso trabalho é junto às outras organizações da sociedade civil. Acho que a pergunta inicial era, a gente estava indo para uma reunião importante, né, a COP que aconteceu em Doha, em que ia se discutir o segundo período do protocolo de Kyoto, e queria se saber quais seriam as regras que valeriam. E uma dessas regras era a questão do que faria com os créditos de carbono que os governos, os países tinham acumulado de períodos anteriores, se eles poderiam usar nos períodos posteriores. Como é que estão as emissões do Brasil para que a gente possa calcular o quanto que a gente teve de redução, né? Por que ele é revolucionário? Porque ele ajudou, motivou, fez uma pressão positiva ao governo brasileiro para criar o Sirene, que é o sistema governamental. E ele foi também revolucionário porque ele foi a semente do que hoje é o MapBiomas, que tem muito mais aplicações do que só estimar gases de efeito estufa para a geografia do Brasil. Ele traz anualmente, então o dado é fresco. A gente não está trabalhando com dados de 5, 10 anos atrás, a gente está trabalhando com dado do ano passado. Então é real time, é uma decisão, é uma base para tomada de decisão e construção de políticas atualizado. Então no momento que o setor público não tem uma agilidade para a implementação de políticas públicas, você traz os dados para o setor privado. E aí o SEG traz muita solução de redução de emissões, de sequestro de carbono em todos os setores. Então isso pode ser usado no nível municipal, estadual, federal e nas empresas também. Então eu acho que o nosso próximo salto é ter na nossa plataforma uma forma de você visualizar o dado como a gente acha que deveria ser contabilizado. A gente vai ter o dado, seguindo a metodologia oficial, para ser comparável, inclusive, né, em relação às NDCs e tal. E, em paralelo, tem uma outra conta que diz o seguinte: isso aqui é o que a gente entende ser mais próximo do real. Se a gente fizer, né, usar a melhor técnica, a melhor abordagem que tem hoje, com o conhecimento que a gente tem hoje. Eu acho que hoje o SEG está num ponto em que a gente é capaz de propor isso, e executar e disponibilizar esse dado e bancar o dado que a gente vai estar colocando ali. Uma frente assim super reveladora
e que vai ajudar bastante na discussão de políticas públicas é que, de fato, a gente vai poder calcular para cada pixel o quanto que está emitindo e o quanto que está removendo a cada ano. E isso realmente vai ser um grande serviço que o SEG vai trazer para a sociedade brasileira. Talvez uma coisa nova seja a gente entrar no mundo da adaptação. A gente trabalha muito com mensuração e propostas de mitigação, mas a gente está vendo que talvez a gente não consiga reduzir tanto e a gente já está sofrendo as consequências da mudança climática. Então talvez o SEG tenha que criar um novo expertise em adaptação também. Esse ano a gente teve finalmente a aprovação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, depois de 10 anos. E aí a gente tem um plano que tem metas que são relativamente mais factíveis. Então eu estou muito ansiosa para entender como as cidades vão conseguir incorporar o plano e como essas medidas vão conseguir abater as emissões e a gente conseguir realmente ver um resultado aí nos próximos anos no setor e aí a gente conseguir se aproximar para uma trajetória de baixo carbono realmente. Usar o SEG como uma ferramenta de reflexão de futuro, uma reflexão de transformação e não só de um fiscal, um monitoramento, mas sim de antecipação e alteração de caminho para um futuro melhor.